Você sente que está sendo vigiado? Que tem gente tramando contra você enquanto você dorme? Hoje você vai declarar o salmo que faz o perseguidor perder a força na mesma velocidade que você ganha a autoridade. Este não é um salmo de defesa passiva. É uma arma de inversão de cerco. Enquanto o inimigo pensava que tinha você encurralado, Deus transforma a armadilha dele em prisão para ele mesmo. Quem te vigia será exposto. Quem tramou contra você será desarmado. E você? Você vai amanhecer cantando vitória enquanto eles amanhecem frustrados e derrotados. Se você está pronto para virar esse jogo espiritual, fique até o final. Cada versículo é uma bomba de reversão que você vai soltar sobre toda a conspiração oculta. O Salmo 59 foi escrito por Davi, em um dos momentos mais sufocantes da sua vida. O rei Saul, consumido por ciúmes demoníacos, enviou soldados para vigiar a casa de Davi durante a noite. A ordem era clara: assim que amanhecesse, invadir e matar. Davi estava literalmente cercado, encurralado dentro da própria casa, sem rota de fuga natural. Mas é exatamente nesse cerco que nasce um dos salmos mais letais da Bíblia. Davi não escreveu uma lamentação de derrota. Ele escreveu um decreto de inversão. Ele transformou o cerco do inimigo em exposição pública dos conspiradores. Este salmo é uma declaração profética. Quem arma cilada será pego nela. Quem vigia para matar será vigiado por Deus para cair. Ao longo da história da igreja, este salmo foi usado por cristãos perseguidos, por missionários sob ameaça, por famílias sob ataque espiritual. E todos eles testemunharam a mesma coisa. Os inimigos perderam a força enquanto eles ganharam blindagem divina. Se você está sendo vigiado, cercado ou perseguido espiritualmente, escreva nos comentários: eu sou protegido do Altíssimo. Oremos juntos. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus meu. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Eu declaro sobre a minha vida: todo perseguidor espiritual perde a autoridade agora. Eu não estou sozinho nesta batalha. O Deus que livrou Davi é o mesmo que me livra neste momento. Toda conspiração armada contra mim é desarmada pelo poder do Altíssimo. Toda vigilância maligna sobre a minha casa, sobre o meu sono, sobre os meus passos, é cortada pela espada do Espírito. Eu decreto: os que se levantam contra mim caem pela própria armadilha. Os que praticam iniquidade em segredo são expostos pela luz divina. Os homens sanguinários que planejam meu mal perdem a sede de sangue e ficam com sede de misericórdia que não receberão. Deus coloca uma muralha de fogo ao meu redor. Nenhum olho maligno consegue me vigiar sem ser cegado pela glória. Nenhuma língua consegue decretar minha queda sem que a própria língua seque. Nenhum feitiço, nenhuma macumba, nenhuma inveja, nenhum olho gordo tem permissão de pousar sobre mim ou sobre a minha família. Eu não sou presa fácil. Eu sou protegido do Altíssimo. E quem toca em mim, toca na menina dos olhos de Deus, porque eis que põe ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, nem por pecado meu, ó Senhor. Sem culpa minha, correm e se preparam. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos que praticam a iniquidade. Eu exponho agora toda conspiração oculta contra a minha vida. Toda reunião secreta onde o meu nome foi mencionado para o mal é desfeita pelo fogo do Espírito Santo. Todo ajuntamento de bruxaria, toda mesa de macumba, todo terreiro onde ofereceram despacho com o meu nome, perde o poder agora. Eu decreto: eu não dei motivo. Não há transgressão minha que justifique este ataque. Não há pecado meu que autorize esta perseguição. Os inimigos se levantaram por pura maldade, por pura inveja, por pura opressão demoníaca. E quando o ataque é sem causa justa, a defesa de Deus é sem limites. Deus dos exércitos, eu convoco o teu juízo agora. Não tenhas misericórdia dos que praticam iniquidade contra mim. Eles não tiveram misericórdia quando tramaram.
Eles não tiveram piedade quando armaram a cilada. Então que experimentem o peso da tua justiça sem filtro, sem atenuante, sem escape. Toda língua que se levantou contra mim em reunião secreta trava agora. Todo olho que me vigiou com intenção maligna é cegado pela glória. Todo ouvido que ouviu meu nome para conspirar fica surdo para as vozes do inferno. O radar espiritual dos meus inimigos entra em pane. Eles não conseguem mais me localizar, não conseguem mais me rastrear, não conseguem mais saber onde eu estou ou o que eu faço. Eu me torno invisível para o reino das trevas, mas hipervisível para o reino da luz. Tu, pois, ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos que praticam a iniquidade. Voltarão à tarde, darão ganidos como cães e rodearão a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas. Espadas há nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Eu convoco o juízo de Deus sobre toda a força maligna que se levantou contra mim. Não estou pedindo vingança pessoal. Estou ativando a justiça celestial. Estou liberando o decreto do trono. Que Deus desperte para julgar os que conspiram contra os seus ungidos. Senhor, não tenhas misericórdia com os que não tiveram misericórdia. Não poupe os que não pouparam. Não proteja os que vieram para destruir. Eles escolheram a iniquidade como estilo de vida. Eles fizeram do mal a profissão. Então que colham exatamente o que plantaram, multiplicado pela tua justiça. Eu ativo agora. Os meus inimigos voltarão à tarde. Eles sairão confiantes pela manhã, armados, preparados, cheios de estratégias malignas. Mas quando a tarde chegar, eles voltarão frustrados, derrotados, ganindo como cães sem comida. Eles rodearão a cidade, mas não encontrarão entrada. Eles buscarão brecha, mas toda porta estará selada com o sangue de Jesus. A boca deles está cheia de espadas. Eles falam maldição, falam derrota, falam morte. Eles decretam queda, decretam fracasso, decretam enfermidade. E ainda perguntam com arrogância: quem ouve? Quem pode nos impedir? Mas há um que ouve cada palavra, e ele não apenas ouve, ele se ri. Este é o mesmo princípio de Isaías 54:17. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. O riso de Deus é a maior arma deste salmo. Enquanto os inimigos se levantam com seriedade demoníaca, Deus olha do céu e zomba deles. Ele ri da impotência disfarçada de poder. Ele ri da ameaça vazia. Ele ri porque sabe que toda a bala do inferno já foi desarmada antes mesmo de ser disparada. Eu descanso no riso de Deus. Enquanto o inimigo trama, Deus ri. E eu rio junto. Voltarão à tarde. Darão ganidos como cães e rodearão a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas. Espadas há nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Eu vejo profeticamente a natureza real dos meus inimigos espirituais. Eles não são leões. Eles são cães. A diferença é devastadora. O leão ataca de frente com coragem. O cão ataca pelas costas com covardia. O leão ruge com autoridade. O cão ganha com desespero. O leão é rei. O cão é escravo da própria fome. Eu decreto: todo espírito que me persegue tem natureza de cão vadio. Eles rondam a minha vida, farejam oportunidade, rosnam ameaças, mas não têm poder de mordida. Eles fazem barulho para intimidar, mas quando eu me viro com autoridade, eles recuam e ganhem de longe. Os cães voltam à tarde. Isso é profético. Eles saem pela manhã cheios de confiança, pensando que vão devorar. Mas quando a tarde chega, eles voltam vazios, cansados, frustrados, com fome ainda maior. Eles rodearão a cidade inteira, mas não encontrarão entrada na minha vida. Toda porta está selada. Toda janela está blindada. Todo portão tem anjo de guarda com espada de fogo. A boca deles é uma fábrica de espadas. Cada palavra é um corte. Cada decreto é uma lâmina. Eles falam maldição como quem fala oração. Eles declaram morte como quem declara vida. E eles fazem isso com arrogância suprema. Quem ouve?
Quem pode nos impedir? Mas eu respondo com autoridade: Deus ouve. E o que Deus ouve, Deus anula. Toda espada que saiu da boca do inimigo volta para a própria garganta dele. Toda palavra de morte que foi decretada contra mim se cumpre na vida de quem decretou. Toda maldição lançada faz o turne no ar e acerta em cheio quem a enviou. Eu não tenho medo de cão que late. Eu tenho autoridade sobre cão que morde. Mas tu, Senhor, te rirás deles. Zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Eu descanso no riso de Deus. Enquanto os inimigos se reúnem com seriedade assassina, enquanto tramam com concentração demoníaca, enquanto planejam cada detalhe da minha destruição, Deus olha do céu e ri. Não é um riso nervoso, não é um riso de desprezo barato. É o riso de quem já sabe o fim da história antes mesmo de ela começar. Deus zomba dos gentios. Ele zomba de toda a força que se levanta contra os seus ungidos. Ele zomba porque vê a impotência disfarçada de poder. Ele vê a fragilidade escondida atrás de ameaças. Ele vê a derrota inevitável camuflada de estratégia. Eu libero agora. Todo plano maligno contra mim é motivo de riso no céu. Enquanto o inferno treme de raiva, o céu explode de riso. Enquanto demônios se agitam, anjos se divertem com a futilidade do mal. Enquanto bruxos trabalham, Deus descansa porque a vitória já está garantida antes da batalha começar. Pause agora e escreva nos comentários: eu descanso no riso de Deus. Por causa da força deles eu aguardo a ti, Senhor. Não é pela minha força que vou vencer. Não é pela minha estratégia. Não é pela minha esperteza. É porque eu tenho Deus como fortaleza. E uma fortaleza divina não tem brecha, não tem rachadura, não tem porta dos fundos. Eu me escondo em Deus como Davi se escondeu naquele dia. Os soldados de Saul cercaram a casa, mas não encontraram Davi. Porque Deus o escondeu dentro da própria presença divina. E hoje, toda a força que me cerca encontra apenas vazio, porque eu estou escondido no alto, no lugar secreto do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Deus é minha alta defesa. Não é defesa baixa que o inimigo pode pular. Não é defesa média que uma escada alcança. É alta. É inalcançável. É intransponível. É impenetrável. Eu rio com Deus. Eu zombo com Deus. Porque quem tem Deus rindo ao seu lado não precisa ter medo de quem está gritando do lado de fora. O Deus da minha misericórdia se antecipará a mim. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os com o teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Eu ativo. Deus se antecipa a mim. Antes mesmo de eu clamar, Ele já agiu. Antes mesmo de eu pedir socorro, Ele já enviou os anjos. Antes mesmo do inimigo atacar, Deus já montou a emboscada celestial. A misericórdia de Deus não é lenta, é antecipada. Ela chega antes do problema. Deus me fará ver o meu desejo sobre os inimigos. Isso é poderoso. Eu não vou apenas ouvir que eles caíram. Eu vou ver com os próprios olhos. Eu vou testemunhar a derrota pública. Eu vou presenciar a exposição completa. Todo mundo que tramou em segredo será revelado em público. Deixa eu te contar algo profético. Imagine um homem que orou este salmo durante uma semana. Ele estava sendo perseguido no trabalho. 3 colegas conspiravam para destruir sua reputação. No 8º dia, de repente, um dos conspiradores foi transferido para outra cidade. O segundo adoeceu e ficou afastado. O terceiro foi exposto em uma reunião onde suas mentiras vieram à tona. O homem não moveu um dedo, apenas orou, e Deus espalhou os inimigos. Mas aqui vem a estratégia divina mais letal. Não os mates rápido. Não dê a eles a misericórdia da morte imediata. Deixa eles viverem derrotados. Deixa eles caminharem como monumentos da justiça de Deus. Deixa eles serem exemplos vivos do que acontece com quem toca nos ungidos do Senhor. Eu solto agora. Espalha os meus inimigos. Que toda unidade maligna seja fragmentada. Que todo ajuntamento de bruxaria seja dispersado. Que toda aliança demoníaca seja rompida.
Que eles não consigam mais se reunir, não consigam mais conspirar, não consigam mais somar forças, e depois de espalhar, abate-os. Não com morte física, mas com derrota moral. Abate o orgulho deles, abate a confiança deles, abate a arrogância deles. Que eles vivam, mas vivam quebrados. Que eles respirem, mas respirem vergonha. Que eles andem, mas andem marcados pela derrota. Senhor, Tu és o nosso escudo, não apenas a nossa espada. O escudo é a defesa que protege enquanto o inimigo ataca. E quando o escudo de Deus está levantado, nenhuma flecha passa, nenhum dardo penetra, nenhuma arma prospera. Eu serei testemunha ocular da minha própria vitória. E os meus inimigos serão testemunhas oculares da própria derrota. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os, para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra. Você sabia que a boca do inimigo é a própria armadilha dele? Cada palavra que saiu para me destruir se transforma em corda que os amarra. Cada maldição que foi decretada contra mim vira algema nos pulsos de quem decretou. Cada mentira que foi espalhada se torna prisão ao redor de quem mentiu. Eles falaram com soberba. Disseram: vamos derrubar esse crente, vamos acabar com essa família, vamos destruir esse ministério. E nessa soberba, eles assinaram a própria sentença, porque Deus prende os soberbos pelas próprias palavras arrogantes. Eu libero o decreto profético. Fiquem presos na sua soberba. Que a arrogância que os impulsionou a me atacar se torne a jaula onde eles ficam trancados. Que a confiança demoníaca que tinham se transforme em desespero paralisante. Que a ousadia do inferno vire medo que congela. Pelas maldições que falaram, eles são consumidos. Toda a macumba feita, todo o despacho entregue, toda a amarração decretada, toda a palavra de morte pronunciada, volta multiplicada para a boca de quem enviou. A língua que amaldiçoou apodrece. A garganta que decretou mal fecha. A voz que rogou praga emudece. Pelas mentiras que espalharam, eles são desmascarados. Toda calúnia, toda difamação, toda falsa acusação é exposta pela luz do Espírito Santo. As máscaras caem, os disfarces derretem, a hipocrisia é arrancada, e todos veem quem eles realmente são. Senhor, consome-os na tua indignação, não com fogo literal, mas com justiça implacável. Consome a força deles, consome o poder deles, consome a influência deles, consome até que não existam mais como ameaça. Que eles saibam que Deus reina, não o diabo, não a macumba, não a bruxaria. Deus. A boca deles é a arma que Deus usa contra eles mesmos. Tornem, pois, a tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem eles buscando o que comer, e passem a noite sem se saciarem. Eu vejo profeticamente o destino dos meus perseguidores. Eles tornam a tarde. Voltam depois de um dia inteiro de caçada frustrada. Voltam depois de procurar brecha e não encontrar. Voltam depois de atacar e bater contra a muralha de fogo. Eles dão ganidos como cães famintos, mas não há comida. Eles cercam a cidade, mas não há entrada. Eu decreto: os meus inimigos vaguearão no vazio espiritual. Eles andarão de um lado para o outro buscando satisfação que nunca vem. Eles procurarão vitória que nunca encontrarão. Eles caçarão resultados que nunca aparecem. Quanto mais eles me perseguem, mais fome espiritual eles sentem. Eles buscam o que comer. Mas eu não sou comida para demônio. Eu não sou presa para bruxaria. Eu não sou alvo fácil para feitiçaria. Eu sou protegido do Altíssimo, coberto com o sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo. Quem tenta me devorar, quebra os dentes no escudo divino. Eu ativo a sentença. Passem a noite sem se saciarem. Que toda noite de trabalho de macumba seja noite perdida. Que todo terreiro que trabalhou contra mim feche as portas sem resultado. Que todo pai de santo que ofereceu despacho com meu nome perca o poder e fique sem resposta dos demônios.
Enquanto eles passam a noite trabalhando contra mim, eu durmo em paz. Enquanto eles se cansam invocando trevas, eu descanso na luz. Enquanto eles vagueiam famintos espiritualmente, eu festejo na mesa que Deus preparou para mim na presença dos meus angustiadores. De repente, no tempo do decreto, enquanto você ouve esta oração, os seus inimigos perdem a fome por você. Eles perdem o interesse. Eles perdem a motivação. Eles simplesmente desistem porque Deus tira a força deles e a transfere para você. Eles vagueiam. Você reina. Eles ganham. Você canta. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Força minha, a ti cantarei salmos, pois Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Eu canto antes da vitória aparecer. Não espero amanhã chegar para começar a louvar. Eu decreto amanhã enquanto ainda é noite. Eu canto a força de Deus enquanto o inimigo ainda está rondando. Eu louvo a vitória enquanto a batalha ainda está acontecendo. Eu decreto: pela manhã eu louvarei com alegria, não com medo, não com dúvida, não com trauma do que aconteceu durante a noite, mas com alegria, porque amanhã traz a prova visível de que Deus me guardou. Os inimigos que cercaram voltaram vazios. Os cães que ganiram estão agora dispersos. As ciladas armadas foram desarmadas. Deus foi o meu alto refúgio no dia da angústia. Não um refúgio baixo onde o inimigo ainda me alcança. Não um esconderijo mediano onde a flecha ainda atinge. Mas alto, inalcançável, intocável. Eu estava elevado acima da batalha enquanto eles lutavam contra o vento. Eu reconheço. Força minha, a ti cantarei salmos. Não aos meus métodos, não à minha esperteza, não à minha estratégia, mas à tua força. A força que dispersou exércitos sem eu levantar uma espada. A força que cegou olhos malignos sem eu acender uma vela. A força que calou línguas assassinas sem eu abrir a boca. Deus é minha defesa. Ele não apenas me defende quando sou atacado. Ele é a defesa. Sua presença ao meu redor é muralha automática. Seu nome sobre minha vida é escudo permanente. Seu sangue sobre minha casa é blindagem eterna. E Deus é o Deus da minha misericórdia. A misericórdia que me protegeu quando eu não merecia. A misericórdia que me escondeu quando eu estava vulnerável. A misericórdia que se antecipou a mim e chegou antes do mal. Eu atravessei a noite. Eu amanheço cantando. E quem me cercou amanhece derrotado. Amanhã é minha. A vitória é certa. O louvor é inevitável. Pai, em nome de Jesus, eu selo agora tudo o que foi decretado neste Salmo 59 sobre a minha vida. Todo perseguidor perde a força. Todo conspirador é exposto. Todo olho maligno é cegado. Toda língua assassina é cortada. Toda cilada é desarmada. Eu declaro que os meus inimigos voltam vazios. Eles saem para me devorar e voltam famintos. Eles cercam para atacar e encontram muralha de fogo. Eles gritam maldição e a maldição volta para a própria boca. Eles decretam queda e são eles que caem. Eu durmo em paz enquanto eles vagueiam sem descanso. Eu amanheço cantando enquanto eles amanhecem derrotados. Eu sou protegido do Altíssimo, escondido na sombra do Onipotente, selado com o sangue de Jesus, blindado pelo Espírito Santo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor. E eu recebo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebeu esta palavra, escreva amém nos comentários agora. Compartilhe este vídeo com alguém que está sendo perseguido espiritualmente e precisa desta blindagem. Se inscreva no canal para receber mais salmos de guerra espiritual que vão transformar a sua vida de oração. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma arma bíblica que Deus tem preparado para você. Deus abençoe você poderosamente. E lembre-se, quem te ataca, perde a força. Esta é a promessa do Salmo 59.